Salve galera, Cláudio Tibérios na área, iniciando aqui no Cristãos Fora da Caixa, esta série A Sombra e a Escuridão. E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus, e a gente está aqui iniciando esta série de pequenas mensagens, tratando do período em que os líderes religiosos do Sinédrio escolheram acabar com a salvação por causa também do conforto que a religião traz. Vocês podem perceber uma coisa, nós vivemos dias onde, pelo menos aqui no Brasil, a teologia da prosperidade invadiu o cenário de uma maneira tão incrível que muitas igrejas migraram para este tipo de teologia, onde o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e Senhor de todas as riquezas, tem como função única enviar recursos para que a igreja dele cresça, para que os servos dele sejam honrados com benesses financeiras, materiais, dinheiro, carro, casa grande, sossego financeiro, todas essas coisas, né? Mas isso não é bem a lógica da teologia registrada na Bíblia. Isso tem absolutamente nada a ver, mas virou discussão em muitas denominações, virou discussão em muitas igrejas, muitos locais, reivindicando para si que se o cristão não era bem sucedido na vida é porque ele estava em pecado. E aí a gente começa a perceber que isso é algo que já vem desde o passado. Lembra quando Jesus falou para o jovem rico? Ele sabia tudo sobre os mandamentos. E Jesus disse: você sabe muito bem todas as coisas, você é um cara legal, cara, você é uma pessoa boa. Então faz o seguinte, pega tudo que você tem agora, entrega para os pobres, vem e me segue. E ele ficou muito triste, foi embora, porque ele era dono de muitas riquezas, muitas posses. E Jesus falou que era mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que uma pessoa presa às riquezas entrar no reino dos céus. E qual foi a surpresa dos discípulos? Nossa, Jesus, então ninguém será salvo? Essa era a visão teológica daquele povo, que quando você tinha algo, quando você estava perto do rei, você era bem visto e bem quisto pelo Senhor Deus Criador. Aí nós vamos percebendo algumas outras coisas, né? A necessidade desesperada de se ter um rei, de se ter um líder, de se ter alguém que vá à frente do povo, conduzindo a grande nação que faz parte do povo escolhido por Deus, para ser diferente e de alguma maneira reinar sobre aqueles que não se voltam para o reinado do Senhor Jesus, para o Cristo. Nós podemos ver isso aí, por exemplo, lá em 1 Samuel no capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 em diante. E disseram-lhes: eis que tu estás velho e teus filhos não andam nos caminhos do Senhor. Constitui-nos um rei, como tem todas as nações, para que ele nos julgue. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Então Samuel orou a Jeová, ao Senhor Deus, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que eles te dizem, pois não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então parece que o desejo do ser humano, desde sempre, é ter alguém conduzindo ele. No problema de Samuel já estava velho, julgou o povo de Israel durante muitos anos em todas as causas possíveis, e os filhos de Samuel não eram boas pessoas, não eram os meninos muito bacana não. E aí nós temos um episódio muito interessante. Passado muitos anos, vem Jesus à terra e começa a confrontar o comportamento insano daqueles que se diziam homens da parte de Deus, que ensinavam e tinham todo o poder da lei no ensinamento. Eles eram pessoas cultas, eram pessoas que sabiam tudo com relação às leis e começavam a oprimir o povo. E uma das coisas que eles mais faziam era justamente colocar o medo no povo, colocando como obrigatoriedade o olhar e seguir as leis de uma maneira rígida. Só que eles não conseguiam conter os grandes problemas e os conflitos existentes nas suas próprias carnes, né? No seu próprio desejo
Então esses líderes, por ter esse poder e esta autoridade e serem pessoas muito ricas, inclusive compactuando com o governo, o que acontece? Na época que Jesus veio, Israel era um povo dominado pelos romanos e vez ou outra insurgiam os rebeldes que queriam a independência de Israel e queria tirar aquele povo, aqueles italianos, do domínio, né, e do poder político naquele local. Consequentemente, os líderes religiosos, fazendo-se parecer muito preocupados também com a ordem e não querendo se insurgir nem se rebelar contra César, eles simplesmente se adequavam e ganhavam e iludiam e enganavam as pessoas, tratando-as como palha. Então, se você não era conhecedor da palavra, você era um palha, você era um imbecil, você era um idiota, você era um cara que não tinha conhecimento nenhum de Deus. E chega Jesus, que era mestre, que era o Salvador, como o Messias, como o Senhor, e começa a confrontar a hipocrisia da religião. E isso traz um desconforto muito grande, porque estava tudo muito tranquilo, o povo passando fome, o sinédrio, os fariseus, os escribas, numa boa, tranquilo lá, compactuando com os problemas, compactuando com César e com a política romana, e tendo o templo, tendo todos os direitos religiosos, estava tudo tranquilo, estava tudo em ordem. E os romanos também não se oprimiam muito, haviam romanos também que eram simpatizantes não da cultura judaica, mas da religião do Deus, né, do Deus único. Um texto em Lucas 7, Jesus cura o servo de um centurião romano. E por que o povo gostava tanto dele? Ele merece esse favor, Senhor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. E Jesus foi com eles. Então as pessoas estavam felizes porque esse centurião romano havia assim feito uma igreja, uma comunidade, um prédio, um templo pequeno, né? Uma sinagoga, como era conhecida, para que o povo tivesse condições de adorar fora do grande templo de Israel, o grande templo de Jerusalém. Então tinha toda essa situação, e Jesus vem e confronta essa hipocrisia, confronta esse comodismo, confronta esta desigualdade social, e ele é visto como o grande salvador da pátria. E na última semana de vida de Jesus, na grande festa antes da Páscoa, ele é recebido em Jerusalém como rei, cumprida a profecia do Antigo Testamento dos profetas, que o grande rei Jesus viria montado num jumentinho, para mostrar a humildade, para mostrar como este rei era um rei propenso, preocupado com o propósito e a proposta de ser alguém para o povo. O povo. Então, no domingo de Ramos, ele entra na cidade, as pessoas colocam ramos no caminho e gritam Hosana, Hosana ao rei que vem, e saúdam o santo, 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 Jesus é o nosso rei. E isso desperta a inveja dos líderes religiosos, e o povo começa a perceber que naquele momento é provável que eles tenham um rei que vá olhar para eles. Nesta introdução sobre essa semana que Jesus passou, sua última semana antes da ressurreição, o que nós cristãos fora da caixa queremos chamar a atenção das pessoas é, em muitos momentos, com medo de perder o poder, a igreja se submete até mesmo a trair o próprio Deus para continuar na sua tranquilidade. Espero que você esteja conosco aí. Inscreva-se no canal. Espero que seja algo bom para você. A gente se fala. Valeu!